estados de aplicar na saúde 12%, os municípios 15%, e a União não tem estipulado qual o quantitativo que ela tem que passar. O que nós estamos lutando é justamente para poder haver a regulamentação da famosa emenda 29, que aí sim a União também tem a obrigatoriedade de repassar 10% dos seus recursos para a saúde. Claro que no início nós recebemos menos recursos e com isso agora temos que compensar nesses últimos meses. Mas hoje, atualmente, nós já estamos alcançando 10,75% dos 12% que nós temos que passar. Só que, por ter ficado restos a pagar do governo, esses restos a pagar, quando passa para o ano, eles aumentam o percentual. Então, nós esse ano temos que atingir 12,70% do montante de orçamento, justamente por causa desses restos a pagar que não foram aplicados no ano passado. Então, falta para nós quase pouco mais de 1,5% para a gente atingir esse quantitativo constitucional. Secretário, ainda em relação às OS, o que está faltando para a população que às vezes não entende o processo e imagina que isso seria uma coisa negativa? Por exemplo, há críticas em relação à questão de empregos, né? Tem muita gente imaginando que as organizações sociais vão chegar e vão desempregar muita gente nas unidades de saúde. Qual é a verdade nesse assunto, qual é a realidade dessa questão dos postos de trabalho na área da saúde? Bom, em primeiro lugar, eu não entendo uma colocação como essa, porque, na realidade, o funcionário público ele é estável, você não tem como demiti-lo. E não é essa a proposta. A proposta é que, se porventura uma organização social precisar de outros profissionais, além dos funcionários públicos ali existentes, aí a organização social tem mais facilidade. Vou dar exemplo para você. Nós tivemos mais ou menos 10% de demissões de funcionários espontaneamente no APA, por exemplo, lá de Aparecida. Faltaram médicos para poder tocar UTI. Nós tivemos que fechar leitos da UTI porque não tínhamos como contratar. Essa é a vantagem da UES, que de repente falta um profissional pede demissão, eles podem substituir de imediato e nós não podemos. Agora, com respeito a o que fazer para a população se inteirar disso, o que eu não gostaria que ninguém precisasse de ir no CRER, mas que fosse lá visitar, que fosse lá para conhecer como é a administração do CRER, como funciona um hospital público sendo administrado por uma organização social, que fosse lá em Anápolis para poder ver como funciona o hospital de Anápolis, o hospital Henrique Santilo, que fosse lá em Santa Helena para ver como funciona o hospital do Sudoeste, aqui no estado. E se quiser ir em outros estados, que vá em São Paulo, que vá na Bahia, que vá em Pernambuco. O senhor deve ter a sua equipe, o governo Marconi tem um balanço, né, dados claros do nível de satisfação de quem procura e é atendido pelo CRER, de quem procura e é atendido pelo RAPA, que são unidades que são referências naquilo que fazem, né, e que tem esse modelo de gestão com as organizações sociais. Vocês têm dados do nível de satisfação das pessoas? Quais são esses dados? Lá em Anápolis, por exemplo, você chega lá, na saída, o paciente é convidado a fazer uma avaliação. Então, ele avalia o atendimento, avalia várias questões que ele avalia e, na realidade, chega a mais de 95% de satisfação. Não é? Quem é atendido no RUAPA, quem é atendido no CRER tem nessa faixa de 95% de aprovação do serviço que lhe é prestado? No UANA, né? No UAPA aqui não. Eu confundo o RUAPA com o UANA. O UAPA é Aparecida, o UANA é Anápolis. Essa é a média de satisfação do usuário nessas nossas unidades. É claro que o hospital público também tem uma boa satisfação? Tem. Nós temos, por exemplo, uma pesquisa, não é uma aferição direta como essa que eu estou lhe dizendo, mas tem uma pesquisa com os pacientes que foram atendidos no Hugo, que eu achei até extremamente satisfatória, mas deu 50%, 52% de satisfação dos atendimentos. Então você vê a diferença, é gritante. E não é culpa dos profissionais, eu quero deixar bem claro isso aí. A culpa é justamente do sistema, da maneira como você faz a gestão de um hospital, como você faz a gerência de um hospital. Por quê? Porque quantas vezes eu já presenciei cirurgias no HGG, por exemplo, cirurgias eletivas, que são marcadas, que demora às vezes marcar 2, 3 meses para marcar. Quando marca, o paciente está lá para ser operado, aí falta material. Aí a equipe tem que desmarcar. Falta um profissional, por qualquer forma, tem que desmarcar. Nossa. E aí mais uns 3, 4 meses para marcar novamente. Quer dizer, isso é um suplício para quem precisa. Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, é que todo mundo fala, não, tem que ser todo mundo funcionário público. Gente,
não interessa se é funcionário público ou se é seletista, o que interessa é ser bem tratado, ser um bom profissional que trata bem o paciente. Você tem uma ideia, Gama? 52% da população brasileira que utiliza o SUS utiliza hospitais particulares ou filantrópicos ou organizações sociais, que são funcionários contratados por CLT, não são estatutários, não são funcionários públicos. Então eu quero deixar claro aqui o seguinte: funcionário público que quiser ficar no hospital que for transferido para a gerência de IOS, ele não terá nenhum dos seus benefícios alterados, ele vai ter toda a sua vontade atendida, se por acaso quiser trabalhar naquela unidade ou em outra unidade do sistema, e aqueles que porventura tiverem que ser contratados, serão contratados com maior agilidade e facilidade pela organização social. O senhor, a sua equipe, doutor Faleiro, o senhor tem expectativa de virar o ano já com toda essa problemática resolvida, né? Com todos os entraves superados no que diz respeito à transferência da gestão das unidades de saúde que pertencem ao Estado para essas organizações sociais? Não ainda colocando elas em prática, mas eu tenho certeza que com todo o arcabouço jurídico e todos os chamamentos feitos, com os prazos bem definidos, eu tenho certeza que conseguiremos. Como é que ficou, como é que está a questão daqueles diretores de hospitais, não é, que acabaram sendo afastados enquanto não se soluciona o problema que o Ministério Público entendeu como irregularidade da aplicação, segundo o próprio Ministério Público acabou dizendo, de modo irregular do fundo rotativo. Como é que ficou a situação de cada um daqueles diretores que permanecem afastados, né? O prazo está terminando essa semana, né? Veja bem, eu acho que eles foram vítimas do sistema, vítimas do processo. Por quê? Porque como a administração central não dava conta de fazer o planejamento de compra para essas unidades, foi praticamente forçado a eles, empurrado a eles, para poder fazer o suprimento das unidades através do fundo rotativo. Eu acho que o que eles erraram foi confiar que podia gastar pelo fundo sem incorrer numa falta, numa ilegalidade. E foi o que aconteceu. Quando nós chegamos na secretaria, nós suspendemos o processo de compra pelo fundo. E aí montamos o processo para fazer as contas centralizadas. A burocracia é tanta que nós não conseguimos comprar nada até agora. Aí, como parou o fundo e não compra nada até agora, é claro que desabastece a rede. Então, esse é o problema. Nós precisamos. Aí a gente chega naquilo que o senhor falou, que eu achei interessantíssimo. Tem o dinheiro, mas não tem como gastar. A lei não deixa. Que coisa impressionante. Secretário, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Sucesso, então, nessa parada de resolver esse problema de gestão das unidades de saúde aqui no estado de Goiás. Boa sorte ao senhor, à sua equipe, bom trabalho, obrigado por ter vindo. Eu é que te agradeço mais uma vez e sempre estarei à disposição para debater com a sociedade esse modelo novo, para quebrar esse paradigma dessa burocracia infernal que acomete a saúde. Falei ao vivo com o Antônio Faleiros, o secretário estadual da Saúde aqui em Goiás. Rápido intervalo e o Sociedade em Questão volta já aqui na Fonte TV.